grande segredo da vida que ensinava Siddhartha Gautama, o Buda. Pureza é poder. Qualquer idade pode e deve ser bela. Qualquer idade vai nos levar, vai nos trazer uma peça para a construção desse ser excepcional. Então, podemos reter a inocência da criança, aquela pureza, aquela sinceridade, aquela capacidade limpa de lidar com as coisas e ver as coisas. Podemos reter isso, podemos reter o espírito do jovem, a garra, a força, a capacidade de beber da poesia da vida, aquele encanto pela vida, pelos mistérios da vida, o espírito de aventura. Dá para reter isso, dá para reter o equilíbrio e a lucidez do adulto e a capacidade simbólica e metafísica do idoso, que vem através das coisas. Atravessa a aparência e pega o coração das coisas. Aprendeu a língua da vida, que é símbolo. Você soma tudo isso num ser humano, já imaginou? Tudo isso sem perder nada, acrescentando, acrescentando, acrescentando. Como num processo pedagógico, onde todos os ensinamentos deveriam se somar, não se substituir. Você é um ser humano excepcional, puro como uma criança, forte como um jovem, equilibrado como um adulto e espiritual como um idoso. Tudo junto, num ser só. Ele disse que é o espetáculo mais belo do mundo. Mas passa pouco esse espetáculo, é raro de haver apresentações, né? Mas é o espetáculo mais belo do mundo. A juventude hoje é muito diferente dessa juventude que a gente gostaria de atesourar. Ao invés de o ápice de energia física, deveria ser aproveitado para o homem arrancar, disparar em direção ao seu sonho. Mas essa juventude está tão contaminada por egoísmo, vaidade, autoafirmação, que ela despreza o antigo. Ela despreza o velho, mas ela é velha. Ela quer reinventar a roda. A juventude atual tem uma reação cega à velha ordem das coisas. Quer construir o novo sem ser novo. Não quer mudar as coisas simplesmente para se autoafirmar. Não tem coisa mais velha no mundo do que egoísmo e vaidade. Se você quer renovar, legal, brigue com esses dois. E senão você está fazendo a mesma coisa, só mudou a embalagem. Então, quer renovar, brigue com esses dois. Isso é uma boa briga. Ele diz desse roubar, desse esvaziar do sentido das idades da vida. E a juventude, que é o ápice da energia física, hoje ela é associada a quê? Preguiça. Não é uma coisa curiosa isso? Curioso que no momento que você tem mais energia, você menos a utiliza. E essa rigidez que impede que ela renove a si próprio e ao mundo. O jovem deveria somar modéstia, afeição, capacidade de sentimentos profundos, disposição para aprender, ou seja, querer saber o que está por trás das aparências, ter coragem de pensar por si só. Por que isso? Não, é a tribo. Todo mundo pensa assim, vou pensar também para ser aceito. Não tem por que ser carente tão jovem. Já está tão carente assim, está na hora de dar e não de receber. Ou seja, afeição profunda, disposição para aprender. Vocês vão ver que nos diálogos platônicos, Sócrates adorava dialogar com os jovens. Olha como são puros, como são limpos, como não estão contaminados por preconceitos, como querem saber. Hoje ele já não diria isso, talvez. Há algum tempo atrás, um mês atrás, eu via no jornal uma reportagem trágica, como muitas que a gente vê, de duas jovens de Brasília que morreram, uma com 14, outra com 13 anos. Nenhuma das duas frequentava mais escola, nenhuma das duas queria saber nada, estavam totalmente entregues aqui, instintos. Promiscuidade, drogas, porque isso é a coisa mais velha do mundo, até os bichos sabem fazer isso. Totalmente entregues a instintos. Tem uma ameba, isso não é nada novo. Tá? Dentro da cadeia de vida está lá atrás. Ou seja, um jovem de 13, 14 anos que não tem mais interesse pelo conhecimento, pela descoberta, por se aprofundar nas coisas, como pode isso? Qual a perspectiva a partir daí? Então essa curiosidade vital, esse atrevimento de querer roubar a essência das coisas. Sócrates adorava dialogar com esse jovem. Pensamento vivo, respeito e amor à ordem, tudo isso somado à energia da juventude. O jovem percebe que a ordem produz a criatividade, produz a inteligência, faz as coisas funcionarem. Ele pode expandir a ordem, não aboli-la e viver no caos. Ele quer saber ordenar de uma maneira mais perfeita e não viver no meio da falta de ordem, da falta de inteligência. Ele quer expandir as possibilidades do universo e não aniquilá-lo. Ele diz, bom, isso seria a verdadeira juventude? Uma força fora do comum. Ele vai dizer que a formação psíquica convencional pode ser mudada, que isso é uma coisa curiosa, parece óbvio. Mas no nosso mundo atual, a gente não acredita que o ser humano pode mudar. Você tem um defeito, você acredita que você pode acabar completamente com ele?
Eu tenho uma mania, eu tenho um vício, eu posso acabar completamente com ele, não acreditamos. Isso é o meu horóscopo. O chinês, o ocidental, é o meu temperamento, é não sei o quê. Aliás, eu não tenho nada contra essas tradições, acho até muito bonitas. Mas a partir do momento que o homem começa a se acomodar aos seus defeitos e botar culpa nelas, eu já não gosto. As tradições antigas dizem que sobre o homem os astros inclinam, mas não determinam. Todo o teu inferno zodiacal está apontando para cá, você vai para lá. Por quê? Porque você é um ser humano. Então, cuidado para não começarmos a achar que somos condicionados para essas coisas, porque isso nada mais é do que uma desculpa para não mudarmos. Meu pai, minha mãe, vizinho, tudo freudiano, né? A culpa de todo mundo. Então eu estou aqui, coitado. Da próxima vez pode ser que dê mais certo, mas dessa não deu. Ou seja, essa transferência da responsabilidade para Deus e todo mundo, que nós temos o hábito de fazer, isso nos diverte muito, como dizia Carlos Drummond de Andrade. O hábito de sofrer que tanto me diverte. Nós podemos mudar. Isso é possível. Mas a gente não percebe, porque vai acontecendo devagarinho. Um dia, outro dia, uma semana não faz diferença nenhuma. Faz. Se nós vivêssemos 1 milhão de anos, uma semana não faria diferença. Mas para quem vive 80, 90, faz. Vai passando, mais um mês, mais um ano, vai perdendo a flexibilidade, vai perdendo a criatividade, vai perdendo o foco, vai perdendo o discernimento, vai ficando enrijecido, vai repetindo os mesmos procedimentos mecanicamente. Quando você vê, praticamente perdeu, aprisionou a sua alma, perdeu a possibilidade de expressão da alma. Eu vou manter a minha flexibilidade, eu vou manter a minha visão pura da vida. Por quê? Porque eu quero. Porque eu construo a mim mesmo por uma definição, por um ato de vontade. Aí ele vai dizer, esse negócio é sensacional, sabe por quê? Uma idade não substitui mais a outra. Elas começam a somar as suas virtudes. Você não perde nada. A vida não é um processo que uma idade vai substituindo a outra, elas vão se somando. O potencial da infância com a adolescência vão somando. E ao final você tem a culminação da obra-prima da vida, que é um ser humano completo. E dá para fazer isso. Isso é regeneração em vida. E de uma certa maneira é aprender a morrer. Ele diz, olha, você para de brigar com a morte quando você traz ela para perto e morre todos os dias. Todo dia morre uma limitação, morre um preconceito, morre um descontrole, morre um elemento que me magoa os demais. Todo dia morre alguma coisinha, pelo menos numa pequena situação, uma pequena aplicação. Encontrar esse eu mesmo demanda uma mente quieta que renuncia a finalidades e preocupações pessoais. Mente quieta. Falei para vocês, quando o egoísmo para de tagarelar, que em geral ele não para 1 minuto, o de vocês está parado nesse exato momento? Não, eu quero não sei o que, eu quero lavar o carro, eu quero isso, não sei o que, eu quero descansar, botar as pernas para cima, eu quero ver tal coisa na televisão. Não para de querer. 1 minuto, não produz 1 minuto de silêncio. Aqueles que são capazes de produzir um certo silêncio e perceber a si próprios, travar um diálogo consigo mesmos, esses são raros. Ele diz que quando essa mente quieta renuncia a finalidades e preocupações pessoais, gera uma pessoa excepcional. Lótus branco, que é o símbolo oriental da pureza, que nasce no meio de uma água putrefata, num pântano, e se eleva acima desse pântano e abre as suas pétalas totalmente brancas. Ou seja, ele não é produto do meio, ele é produto de si mesmo. Capacidade de ser produto de si mesmo, um negócio fantástico, que o ser humano pode fazer isso. Aquela pessoa que a gente ouve de vez em quando falar, eu não sou uma pessoa muito equilibrada, mas olha só, no mundo ninguém é. Está vendo muita gente equilibrada? Não, então por que eu seria? Sabe o que essa pessoa está querendo te dizer? Que ela só vai ter virtude quando o mundo inteiro for virtuoso. Ele é uma esponja, você mergulhou dentro de um balde de tinta vermelha, ele é vermelho. Espreme bem, bota no balde de tinta azul, ele é azul. Ele é o que o meio determina. Ele não tem capacidade de escolher o seu futuro. É um escravo das circunstâncias. Ela vai ter que ser capaz de optar por qual polo ela quer e ter um ato de vontade para se definir por esse polo. Então, essa capacidade de ser produto de si mesmo, de brotar de dentro para fora, de ter uma essência desperta através do qual você vê a essência do mundo à tua volta, uma comunicação de essência para essência, ele diz, são homens excepcionais. Começam a descobrir a língua da vida, que é símbolo, começam a ver através das aparências. Infelizmente ainda é uma minoria. E ele diz, você acredita nisso?
Tudo é uma obra de imaginação. O ser humano será aquilo que o ser humano acreditar que pode ser. As coisas nascem no plano das ideias e depois se concretizam. Velhice deve ser como o poente, inocência, ardor, capacidade de aprender e realizar como antes, ou seja, tudo da infância, da adolescência, da juventude, somado à suavidade, maturidade e paz. Capacidade de mergulhar e transcender. Então, você quer ver através de uma situação da sua vida? Pergunte a um ancião. Ele aprendeu a ver através das aparências. O que a vida está querendo te dizer? Ele fala a linguagem dos símbolos. Quer ver através de uma atitude de uma pessoa? Pergunte a um ancião. Você quer saber o que a vida está querendo te dizer? O ancião fala a língua da vida. Pergunta para ele. Ele vê através dos acontecimentos, te decodifica o coração da vida. Ele sabe ver, ele sabe prescrutar o coração dos seres, inclusive o dele mesmo. Então tem um serviço fantástico para prestar para a sociedade. Capacidade de mergulhar e transcender. Tal vida é o fenômeno mais belo de se ver. De fato, é um espetáculo, a vida humana. Complexo, nenhuma outra vida traz tantos elementos em jogo. Inteligência, criatividade, amor, compaixão, muitos elementos de percepção da unidade. É um espetáculo, a vida humana completa, do jeito que tem que ser. Quando cumpre o seu script metafísico e não só o físico. Quando vive, não apenas sobrevive. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, limpai o vosso próprio coração. Esse é o ensinamento dos Budas. Simplesmente limpai o vosso próprio coração e deixe que a vida passe e faz o serviço. Mantenha o canal desobstruído. Não busque o amor, busque romper dentro de si as barreiras que impedem que o amor flua. Pureza é poder. A partir do momento que você se preocupa em desobstruir as barreiras para que a vida flua, ela faz o seu serviço. Só não atrapalha. Só não atrapalha. Pureza é poder. A partir do momento que você se preocupa em desobstruir as barreiras para que a vida flua, ela faz o seu serviço. Só não atrapalha. Só não atrapalha. Purificação, simplicidade em vida, céu sem nuvens, sereno e simples. Sem isso, a vida é casca, aparência, sem nada de real. Vivemos numa bolha, nem tocamos a realidade, flutuamos sobre a vida. Não tocamos uns aos outros. Não vemos o que as coisas são, nem temos curiosidade, e não vemos a nós mesmos. Uma vida simples, pura e profunda, onde não atrapalhamos o fluxo da grande vida. Só isso. E nós podemos alcançar isso aproveitando a energia que cada fase da vida nos dá. Podemos nos regenerar, podemos gerar uma primavera humana. E essa não é fruto do tempo cronológico, essa é fruto da vontade. Acontece na hora que a gente quiser. Pode acontecer todos os dias. Aprender a morrer um pouco todos os dias, para renascer. E aí não tem por que ter medo da morte, ela se torna tua companheira de viagem.